Oi, amigos da Casa de Acolhida, a todos que estão me assistindo. Vamos continuar a falar do tema sobre crianças e um pouco sobre adolescência, já que estamos no mês de outubro, né, que é comemorado o Dia das Crianças e também de Nossa Senhora, né? Antes de começar a falar, mais uma vez, quero pedir para aqueles que não se inscreveram no canal do YouTube, que se inscrevam para curtir, compartilhar os nossos vídeos e também nas redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Continuando a conversar sobre o tema, né, no último vídeo eu estava falando sobre a necessidade da presença de um adulto na vida de uma criança e que seja uma presença com qualidade, uma presença com afetividade, com uma conexão verdadeira com essa criança. Né? Por quê? Porque a criança precisa ser encorajada, ela precisa compreender quais são suas habilidades, seus limites, e tudo isso tem que vir, né, desse vínculo, dessa interação com o adulto. Né? E aí, por conta disso, né, as famílias em geral costumam se perguntar: qual que é a melhor forma, né, de eu criar, de eu educar meus filhos, minhas crianças, né? Ainda mais nesse mundo pós-moderno, né? Que não é mais como foi. Não adianta a gente dizer, mas na minha época era assim, com meus pais foi assado, né? A gente mudou, né? Nós mudamos, o mundo mudou. Então, nem sempre o que a gente aprendeu também é suficiente para a gente fazer agora. Claro que a gente traz bons modelos, boas referências da educação que nós tivemos, e muito provavelmente a gente acaba repetindo algumas coisas, boas ou ruins, boas não é essa palavra, né? Positivas ou negativas, da nossa criação para criar nossos filhos, mas a gente também se atualiza em relação a isso, a gente precisa se reciclar em relação a isso. Né? Então, essa pergunta que as famílias fazem, né, é um grande desafio, né? Educar, criar, educar uma criança, né? É um desafio, e é um desafio que exige muita responsabilidade, né, da nossa parte. Se a gente respeitar, a gente precisa cuidar dessa parte da educação, né? Não é simplesmente uma coisa instintiva. A gente pode estudar, a gente pode ler, a gente pode aprender sobre isso, né? Porque existem dois tipos, né? Vamos generalizar assim, de formas de educar. Né? Ou parece que existem aquelas famílias que entendem a educação de uma maneira muito severa, muito punitiva, né? E tem aquelas outras que são permissivas demais com as atitudes, com as vontades dos filhos, que tudo pode, que não tem o tal dos limites, né? Quando a gente fala assim, fulano não tem limite, né? Parece que existem esses dois polos, né? Que são bem opostos, né? E aí, pensando nisso, né, em todas essas questões de que não precisa tender nem para um lado, né, tão permissivo, e nem para o outro tão severo, né, que hoje as pessoas estão falando de um modo, né, um jeito, uma maneira, né, de pensar a educação das crianças, né, que é a educação positiva, né, que seria, educação positiva seria, ela entende, né, uma educação que não tende nem para um lado e nem para o outro, né? Ela fica nesse equilíbrio, né, na forma de educar as crianças, né? Então, como eu já falei, ela leva sempre em consideração o equilíbrio, né? Ela busca estabelecer limites firmes, né, em relação às ações, o comportamento da criança. Mas, ao mesmo tempo que ela coloca um limite, que ela pensa, né, que limite é importante, limite firme, né, porque quem são os adultos somos nós, né, ela incentiva a liberdade, a autonomia dessa criança, né, sempre leva em consideração o afeto, o respeito pela criança, que eu já disse no vídeo passado. A gente tem que olhar a criança como um ser que existe independente da gente. Ele é um ser humano descolado da gente. Ele merece respeito. Nós precisamos respeitar as crianças, né? E também leva em consideração a compreensão,
o aprendizado da criança. Então, assim, a criança é vista de uma forma mais total, mais ampliada, né? Porque considera que a criança é um ser individual, não é um ser, não é uma continuidade do nosso ser, né? Tem gente que pensa que filho é uma continuidade do meu ser e pronto, e não é, né? Claro, é uma criança que tem que ter um adulto para orientar, para estar do lado, mas isso não quer dizer que ela não seja um ser independente, né? Essa educação positiva, ou disciplina positiva, né? Quem tiver interesse em buscar aprofundar no tema, é bem interessante, tem muita coisa na internet. Eu não sou especialista nisso, né? Hoje se fala de educadora parental, né? Educadora que cuida, né, dessas questões de pais e filhos, mas em geral, porque também sou mãe, leio algumas coisas, tem coisas que eu acho que são difíceis, que é um desafio para a gente, mas é muito interessante de pensar essa nova forma de se conectar com as crianças, né? Porque é diferente da educação tradicional, né? A educação tradicional leva em conta o quê? Leva em conta as chantagens. A gente vive chantageando as crianças, né? Os adolescentes. A gente castiga, né? Eu não quero entrar no mérito aqui da questão de que quem faz isso está errado. Não é isso. Estou dizendo que existem novas formas de pensar esses limites, né? Quando a gente quer dizer para o filho que ele está fazendo alguma coisa que não é legal, que é contra os nossos valores ou que a gente acha que é importante para ele. Nem sempre existe só a punição nesse sentido de chantagem ou castigo, né? Porque eles consideram, a disciplina positiva considera que chantagem, castigo, né? Aquele cantinho do pensamento, enfim, tem vários nomes, né? Que consideram que isso não é construtivo para a criança, né? Eles têm pesquisas dizendo que tem gente que vai ficar brava com o que eu vou falar, mas assim, que os castigos, né, se ficar lá para pensar, eles pioram o comportamento da criança, né? A criança passa a sentir mais raiva disso do que, de fato, ela pensa sobre. Uma criança de 3 anos não tem condição de pensar sozinha sobre quase nada se a gente não estiver junto, né? Então a gente deixa lá meia hora de castigo, né? A criança passa a ficar com mais raiva da gente do que a gente ajudá-la a pensar sobre o que ela fez, né? Então, assim, dizendo, essa educação positiva não é que ela não leva em consideração os limites firmes, regras, ela leva sim, mas ela tem um outro jeito de colocar isso na relação com a criança, né? Mas então vocês podem estar se perguntando, bem, mas como é que a gente então utiliza, né, a educação na educação dos nossos filhos, né? Então eu vou mencionar alguns jeitos, né, algumas possibilidades para a gente pensar sobre isso, né, e ver se a gente consegue fazer pequenas mudanças em relação às nossas crianças, né? Uma primeira coisa é ajude seu filho a pensar, né? Parece simples, né? Mas ele já pensa. Pensa como? Ele tem condição de pensar sobre o ponto de vista de uma compreensão do que ele fez? Às vezes não, às vezes ele precisa mesmo de uma ajuda, né? Como eu, como psicoterapeuta, faço com os meus clientes, né? Eu ajudo os clientes a pensarem sobre as suas vidas, né? Eu medio essa relação. Então, os pais também podem ajudar os filhos a pensarem. Então, assim, sempre incentivar as crianças, né, os filhos, a pensar sobre suas próprias atitudes e suas escolhas, né? Fulano, o que te fez escolher isso? O que te fez pensar isso? O que te fez fazer isso? Gente, é claro que a gente não tem o dia todo para fazer isso, todo o tempo, toda hora, né? Mas, talvez, se a gente começar a exercitar as coisas desse modo, a criança também vai perceber que os pais estão se relacionando com ela de um modo diferente. E isso acaba ficando natural na relação, né? Então, assim, quando a gente ajuda uma criança a pensar, a gente também pode colaborar com ela no sentido de estimular, né? Estimular e fazer com que ela possa criar o hábito de falar sobre os seus sentimentos, expressar suas emoções, né? Muitas vezes a criança começa a fazer uma birra, você fala assim para ela: nossa, fulano, eu sei que você está com raiva, né? Dá muita raiva mesmo ter que emprestar um brinquedo para um amigo que não conhece, né? Mas não é porque a criança é egoísta, não existe isso. Existe uma criança que está sentindo uma sensação e está expressando através do choro, mas ela não reconhece que ela está com raiva. Então a gente diz para ela: nossa, dá raiva mesmo, mas é assim, daqui a pouco, né? Aí existe uma conversa com aquela criança.
Outra coisa que é legal mencionar, seja exemplo para aquela criança, né? A gente sempre tem que ser exemplo e modelo para as crianças, como eu falei. Não é dizer uma coisa e fazer outra. As crianças percebem que a gente também é ser humano, a gente falha, mas a gente sempre tem que cumprir o que a gente fala para as crianças. Quase sempre eu me coloco nesse lugar também, a gente não cumpre o que a gente diz. E isso para o entendimento, para a compreensão de uma criança, pode ser bem grave, né? Eles podem achar que a gente está mentindo, né? Que a gente fala uma coisa e faz outra, né? Então, assim, cumprir o que se diz, não mentir e não realizar chantagens, como eu falei, né? Se você comer toda essa comida, você vai ganhar um presente. Né? Primeiro que a gente pode falar disso até para outras coisas, composição alimentar, de um monte de coisas, mas assim, não ter esse jogo de chantagem com a criança, né? Então, assim, por meio do comportamento da família, que os filhos, né, as crianças, elas vão internalizando e vão aprendendo as coisas da vida, né? A gente vai dando exemplos com os nossos comportamentos e eles vão internalizando isso e vão poder agir assim também no futuro. Né? Uma outra coisa é assim, estabelecer regras, né, com as crianças. Então, assim, sempre que a gente puder, né, a gente estabelece regras e combinados firmes com as crianças, né? Isso é um ponto que eu gostaria de dar uma aprofundada a mais, que é uma coisa que funciona bastante. Então, vou terminando o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua. Até mais.